gente tiramos um tempinho, né, para a gente meditar na palavra, e a gente fica fazendo um monte de marcação, pegando textos e contextos, e eu creio que Deus vai nos edificar através da sua preciosa palavra. É um texto bastante conhecido, mas vamos meditar. Que possamos estar com o nosso coração aberto. 2 Coríntios 5,16, versículo 16, versículo 17. Está ali na tela. A minha tradução, o NVI, está escrito assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conheçamos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que fizeram novas. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. O texto base que nós vamos trazer essa palavra, e eu quero intitular essa palavra de hoje de ensino, Conhecendo a Cristo. Enquanto eu estava meditando, pude perceber durante essa vida cristã, que é um pouco mais de 20 anos eu sirvo a Deus, e discorrendo essa palavra, eu pude perceber que a gente vê que muitos precisam conhecer a Cristo de fato. Nós vemos nesse texto que nós vamos agora meditar, há dois tipos de conhecimento. O conhecimento terreno, que muitos até mesmo dizem assim: eu creio em Deus, eu creio em Cristo. E tem o outro conhecimento, que não é um conhecimento comum, que é um conhecimento, se Deus não revelar ao homem, o homem não entenderá acerca do reino de Deus. Nessa introdução, nós vemos Paulo falando aos Coríntios: assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos desse modo. Ou seja, de outra forma. E essa forma não é uma forma natural. A forma natural, por isso que a Bíblia diz que o homem natural não conhece e não entende as coisas de Deus. O homem espiritual, ele discerne tudo e não é discernido. Por isso que é necessário o conhecimento de Deus através do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer aqui aos irmãos: nós falamos aos ouvidos, mas se o Espírito Santo não falar aos seus corações, vocês não entenderão o que eu vou ministrar aqui. Por isso que é necessário que o Espírito Santo fale no nosso coração. Às vezes falamos no ouvido e muitos não conseguem entender se o Espírito Santo não falar ao nosso coração. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa e é poderosa para fazer muito além do que nós imaginamos e pensamos. Nós temos dois versículos, uma única verdade. Muitas vezes nós lemos só o versículo 17 isolado, né? Se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas passou e tudo se fez novo. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia sobre a transformação, que é a essência do Evangelho. Só que no versículo 16 é que a gente vai entender o contexto dessa palavra, porque um texto sem um contexto vira um pretexto, e é necessário a gente entender todo o contexto para que a gente não fique num pretexto. Mas ele não aparece sozinho. O versículo 17 é a consequência do que Paulo afirma no versículo 16, ou seja, a forma correta de conhecer a Cristo. Depois que eu tenho um encontro com Cristo, aí nós vivemos uma nova criação, e essa nova criação vem através do Espírito Santo de Deus que começou. Por isso que Paulo vai falar aos Filipenses: tenho certeza que aquele que começou em vós a boa obra
aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento não é um conhecimento humano, porque eu posso pregar aqui toda quinta-feira, posso trazer esses estudos que a gente sempre traz aqui, mas se o Espírito Santo não falar aos corações dos irmãos, de nada vale. Por isso que é necessário a gente pedir ao Espírito Santo nos dar a clareza, o entendimento. Aquele jovem Paulo estava preso, e de repente aquele carcereiro, a Bíblia diz que pedindo luz, ou seja, entendimento, a Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que a responsabilidade era dele. A Bíblia diz que ele agora pega da espada e vai se matar. E ele pedindo luz, a Bíblia diz que eu quero entender que ele precisava do conhecimento. Paulo diz, olha, todos nós estamos aqui. Ele vai falar uma palavra que todos nós usamos: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O jovem creu. Por quê? Porque alguém anunciou a palavra, e o Espírito Santo ali fez com que ele viesse entender o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, primeiro conhecemos a Jesus de modo espiritual, por revelação. E nós vamos já mais à frente, nós vamos entender, e eu quero fazer com que você leia também a palavra do Senhor. Por revelação. Segundo, depois de nascermos de novo, fala da regeneração, o novo nascimento. Capítulo 3 de João, se não me fala a memória, fala do Nicodemos, mestre em Israel, conhecendo toda a lei. Jesus vai ter de noite com ele, e Jesus conversa com ele. Mas não quero entrar em detalhes, só para a gente entender o contexto. Ele queria conhecer, ele tinha algumas dúvidas, como todo mundo tem. Toda a transformação verdadeira do crente vem do quanto ele realmente conhece a Cristo. Por isso que conhecer a Cristo é um processo. Prossigamos em conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo não é simplesmente eu tenho informação de Deus. Informação de Deus não é conhecer. Conhecer é uma vida diária com Cristo. Por isso que é prosseguir em conhecer a Cristo. E aqui nós vemos toda a transformação começa quando realmente nós conhecemos a Cristo. Paulo apresenta dois níveis completamente diferentes de conhecimento. Conhecimento segundo a carne, natural, intelectual e humano. E agora, depois nós vamos ver algumas pessoas que andaram com Jesus, mas não conheceram Jesus. Parece que dá um nó na nossa cabeça isso, não é? Imagina você andar com alguém e não conhecer de fato quem é. Por exemplo, Filipe, certa feita, ele disse: Senhor, mostra-nos o caminho, se não me fala a memória. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro diz: Senhor, nós não sabemos, mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque não adianta vir ao culto se a gente não entende que o motivo por que estamos aqui. Nós não estamos aqui por causa que a gente é evangélico. A gente estamos aqui porque Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Amém, igreja? Amém. Nós não estamos aqui, nós não somos evangélicos. Hoje a geração de hoje fala evangélico, né? Antigamente o pastor que está aqui, né? O presbítero Elias, sabe melhor do que eu, tem muitas experiências. Se eu estiver errado, me corrija. Antigamente era conhecido como protestantes. Só que o tempo foi passando e agora a moda virou, agora é evangélico. O tempo passa, mas a palavra do Senhor permanece. Dois conhecimentos: conhecimento da carne, natural, intelectual. Segundo, conhecimento de outro modo, que nós lemos de outra dimensão, e essa dimensão é espiritual, por revelação do Espírito. Ele diz: a segunda forma é a única que vale a pena, e a única que produz mudança de vida. Porque não adianta passar ano e entrar ano e a gente não tem mudança de vida. Continuamos os mesmos crentes, com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, e não temos mudança, e não conhecemos o Evangelho de fato. O conhecimento transforma, irmãos. O conhecimento é libertador. Por isso que o maior preconceito, eu digo isso, o maior preconceito na igreja hoje, sabe qual é?
é contra o conhecimento. Porque eu já ouvi muito dizendo, não, porque a letra mata. E aí eu ficava pensando assim, mas me explica qual é a letra. E a pessoa não sabia explicar. A letra se refere à lei de Moisés, que mata. Na lei 3.000 pessoas morreram. Na graça 3.000 pessoas foram salvas pelo sermão que Pedro pregou. Então a falta de conhecimento não é informação, é conhecimento de Deus. As pessoas comem gato por lebre, porque não querem conhecer a Deus. E conhecer a Deus é um processo. Prossigamos em conhecer a Cristo. Olha que lindo isso aqui. Conhecimento que transforma pessoas que sabem muito sobre Jesus. Eu conheço pessoas que sabem melhor de Bíblia do que eu. Só que eles só conhecem Jesus da forma, irmão Sidney, natural. Ele não tem uma revelação como nesse versículo 16, de outro modo que agora adiante ninguém mais considere do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, ó, de uma forma humana, mas é de uma forma espiritual. Tem tanta gente que conhece, que fala, eu sei quem é Jesus, mas não, você conhece de forma natural. Nunca foram transformados. Conhecimento natural por si só não tem poder para mudar ninguém. Por que é evangelho? O evangelho é boas notícias, é boas novas, é transformação, é uma metanoia, é uma mudança de mente. E quando tem essa mudança de mente, totalmente ele é transformado. Vamos falar de alguém que foi escolhido por Jesus. Eu gosto de pregar a Bíblia, irmão. Judas andou com Jesus. 3 anos andou com Jesus. Viu milagres que Jesus fazia. E aí a pergunta é, teve mudança? Não teve mudança. Ouviu todos os sermões. Participou de tudo, mas nunca foi transformado. Andou com a porta, mas não entrou na porta. Andou com o caminho, mas se perdeu. Por isso que não adianta, eu sempre digo, não adianta a gente sermos religiosos. E Deus quer mudança, que conheçamos quem Ele é. João capítulo 12, 6 vai dizer, conta que ele era ladrão e roubava do dinheiro da bolsa dos discípulos. Agora eu fico perguntando, meu Deus, como que pode? E eu fiquei, enquanto eu estava meditando, eu fiquei pensando, meu Deus, mas Jesus sabendo, Jesus não chamou atenção. E o Espírito Santo falou no meu coração, sabe por que Jesus não chamou atenção? Para ver mudança dele. Aí por isso que a gente às vezes se questiona, mas puxa vida, por que continua? É porque Jesus está dizendo, eu vou deixar para ver se tem uma mudança. Eu vou deixar para ver se ele vai mudar. Eu vou deixar para ver se ele vai querer a transformação. Mas não teve transformação. É difícil. Por isso que não adianta andar com Jesus e não ser transformado como ele. No final traiu Jesus por 30 moedas de prata. Seu problema não foi a falha de momento. Eu sempre digo que ninguém cai de dia para a noite, já vem caindo aos poucos. É uma quebra de princípio. Vai. Quando vai ver. Aí você diz, meu Deus do céu, fulano desandou, né? O provérbio do mundo, né? Desandou. Não é que desandou. É que foi caindo aos poucos. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Porque o cair é do homem, levantar é de Deus. Seu problema não foi uma falha, irmãos, de momento. Não é algo assim que acontece. Ninguém cai assim, puf. Nunca teve encontro real com Jesus Cristo. Quantas pessoas que vêm ao culto. Eu estou falando no sentido geral, não estou falando da igreja local, estou falando no sentido universal, a igreja de Cristo no sentido geral. Quando se frequenta culto, se emociona, chora, mas não tem mudança, continua no outro dia fazendo as mesmas coisas. E não adianta chorar sem se arrepender.
Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia, irmão. Não é quem chora, é quem confessa e deixa. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem mudança. As pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Eu não estou generalizando, eu estou falando para um grupo de pessoas que ama o Senhor Jesus, os discípulos de Jesus, para ouvir os seus ensinos, mas a multidão quer pão, quer milagre. Quando aperta, perna para quem tem. Mas discípulo de Jesus fica. Mas vamos lá, não quero entrar em detalhes, senão eu quero me ater aqui. Porque eu sinto a presença de Deus através dessa palavra nessa noite. Ele conheceu Jesus segundo a carne. E isso bastou. Agora, segundo grupo de pessoas, você vai ficar agora estarrecido. Os irmãos de Jesus, muitos têm dificuldade de aceitar por causa das tradições humanas, mas a Bíblia é clara. Os próprios irmãos de Jesus também chegou o momento de desacreditar dele. Não, a Bíblia é tão maravilhosa, né? Que a gente fala: meu Deus, como, né? A Bíblia não omite nada, irmão. Daqueles que fraquejaram, daqueles que, né, deixaram de desejar, a Bíblia não encobre. A Bíblia é tão maravilhosa e poderosa. Mateus capítulo 1, versículo 24 a 25, coloca para nós aqui. Diz que José só não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Não teve relação com Maria até que Jesus nasceu. Depois disso, teve outros filhos. Se quiser marcar aí, marca aí, para você entender. Então, depois que Jesus nasce, tem outros. A Bíblia vai falar que tem quatro irmãos. Mais um versículo mais baixo vai falar que tinha também irmãs, ó. É a Bíblia, irmão. Que tinha irmãs, não cita, mas fala que tinha irmãs. Então fico com a Bíblia, não é opinião minha, tá, querido? Eles não falam, o pastor falou heresia. Não, irmão, estou falando o que a Bíblia fala. Os irmãos de Jesus eram Tiago. Vamos ver? Cadê? Ó. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz a seu filho, primogênito. Depois seria o nome de Jesus. Coloca para mim deixa eu ver se vai. E teve nascido Jesus de Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns. Mas é outro detalhe. Marcos 6,3 fala sobre Tiago, José, Judas e Simão. Achei. Além de irmãs que não é nomeado no texto, mas tinha irmãs. É aqui a Bíblia diz. Você crê na Bíblia? Amém. Por isso que o estudo, irmão, é isso. A gente fica assim, né? Meu Deus, mas é a Bíblia. Então não é, eu sempre digo, não é a minha opinião aqui. Eram pessoas da mesma casa, viram Jesus crescer, trabalhar com o carpinteiro, conviver dia a dia. Só que agora eles conhecem, irmão, por isso que a Bíblia diz que os inimigos são da casa. E por quê? Porque agora Jesus nasce, agora imagina agora. Isso eu estou só conjecturando agora, irmãos. Agora imagina Tiago, Judas, e perguntando: mamãe, Jesus, como que... Aí imagina Maria dizendo: olha meus filhos, o nascimento de Jesus, seu irmão, foi pelo Espírito Santo. Imagina eles ficando assim, né? Como assim? Foi o Espírito Santo que o anjo falou comigo e eu tive Jesus. Você consegue imaginar isso? E por isso que eles ficam desacreditados. Poxa, Jesus, o Salvador? Não. Mas vamos lá para você entender isso aqui, ó.
Além de irmãs que não são nomeadas, as pessoas da mesma casa que viram Jesus crescer, trabalhar como carpinteiro, conviver dia a dia, e assim não criam nele. João capítulo 7, versículo 5, e eles provocaram com um sarcasmo. Coloca para mim agora, eu quero fazer questão de ler isso aqui para você entender como que é quando o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. João capítulo 7, versículo 3 a 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos o vejam e as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazem estas coisas, manifesta-te ao mundo. Sabe por que aqui nós vamos falar propriamente de Tiago, dos seus irmãos, com discurso de sarcasmo, dizendo, viu? Porque você não sai daqui e vai pregar ao mundo, mais ou menos assim, com desdenho, com descrédito. E agora tem o texto mais à frente, nós vamos ler que ele, naquele momento, Jesus estava numa grande tarefa, pregando e ensinando, e de repente as pessoas cercam Jesus, só que ali a família quer prendê-lo, quer segurá-lo. E chega até o momento de dizer que Jesus está como louco. Ô irmão, se Jesus, aqui para nós, se Jesus, a família de Jesus, chegou a um ponto, porque não entenderam o momento. Por isso tem coisa que eu começo a perceber, que tem coisas que tem gente que não adianta a gente desenhar, não vai entender, irmãos. Se não tiver a revelação do Espírito Santo, não vai entender as coisas de Deus. As coisas de Deus não é para homens carnais, é para homem espiritual que pede e anda na vontade de Deus. E a família dele não entenderam. Ele vai dizer, provocar com sarcasmo, dizendo para ele, mostra publicamente realmente. E era o que dizia ser. Marcos 3, 21 a 31, a família foi até prendê-lo e segurá-lo, pois achavam que estava louco. O texto em outra tradução vai dizer assim, Jesus está fora de si. Ô Jesus, o senhor está fora de si. Imagina o irmão dizendo, ô Jesus, meu irmão, não é se fosse hoje, né? Na linguagem de hoje. Ô Jesus, vigia. Você está fora de si. Em outras palavras, você está louco. Para com isso. Só que lá na frente, depois quando o homem tem um encontro com Jesus, a mudança é radical. Por isso que o conhecimento de Cristo, irmãos, natural, o homem não consegue entender, não consegue compreender. Conheceram Jesus melhor do que quase todo mundo, segundo a carne, mas isso nunca o levou à fé. A Bíblia diz que onde Jesus nasceu não pôde fazer muitos milagres por conta daqueles que desacreditavam dele. E Jesus faz milagre quando ele sai para fora, vai para outros lugares. As igrejas estão cheias de gente religiosa, sabe todas as histórias bíblicas. Domina as regras, sabe como ser um bom cristão, mas não tem nenhuma transformação genuína, continua com os mesmos pecados, a mesma amargura, o mesmo egoísmo de sempre. Paulo explica exatamente isso a Timóteo. Capítulo 2, ou capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, vai falar algo muito interessante. Fala de pessoas e mulheres que andavam de casa em casa, que viviam aprendendo, mas jamais conseguiam o conhecimento da verdade. Como que pode, irmãos? A gente está aprendendo, mas a gente não tem um conhecimento pleno da verdade. Olha esse texto. Elas estão sempre aprendendo. Se a gente for pegar todo esse contexto, né? Rende, né? Jamais consegue chegar ao pleno conhecimento da verdade. Sabe aquelas pessoas que vivem aprendendo, só que não obedecem, de que nada vale. Conhece tanto de Bíblia, mas não obedece.
se não seríamos, irmão, a Bíblia diz, não sedes ouvintes, mas praticantes. Aprendem, estudam, ouvem, mas nunca entram na dimensão da revelação. Sem revelação não há mudança. Por isso que tem pessoas que passam 30 anos, 200 anos na igreja. Aí você diz, e essa experiência com Deus, conta para nós. A pessoa não tem. Porque vive no modo natural. Mas aquele que vive no modo espiritual. E para viver no modo espiritual, Jeremias 33:3, ele não só clama, ele busca. Clama-me e responder-te coisas grandes, firmes, que não sabe. Deus só revela o seu segredo, irmão, para aqueles que são íntimos dele. Conhecimento que transforma, a revelação, o verdadeiro conhecimento de Jesus não é transmitido de pessoa para pessoa. Não vem de livros, não vem de sermões, como já falei. Ele só chega pela revelação do Pai, pelo Espírito Santo. Coloca para mim 16 de João, de Mateus 16, capítulo 16, 13 e 17. Olha que lindo esse texto aqui, para você entender. Ó. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão, chama Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou. Ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Aí ele diz assim: tu és Elias? Tu és Jeremias? Tu és um dos profetas? Aí Jesus agora dirige a Pedro e diz: e tu, Pedro? Pedro automaticamente tem uma revelação do céu. Ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, disseste bem. Ou seja, o conhecimento de Deus veio à vida de Pedro. Se nós não tivéssemos a revelação do céu, a gente vai continuar olhando com os olhos naturais e nunca vamos perceber e entender o poder do Evangelho. Porque o Evangelho, 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Aleluia. Pedro respondeu. Aleluia. Isso é maravilhoso, conhecimento através da revelação do Deus vivo. E Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro não descobriu isso com inteligência. Não aprendeu com ninguém. Deus revelou ao seu coração. E essa revelação mudou a vida dele para sempre. O exemplo de Paulo era um especialista. Pensa em Bíblia, era Paulo. Na sua geração, conhecido toda a lei de cor. Mas perseguia a igreja. Por quê? Ele acreditava que o que ele fazia era certo. O conhecimento que ele tinha de tudo, irmão. Pensa. Mas quando o dono da igreja teve um encontro com ele, a Bíblia diz que ele ficou cego. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos vai falar que o próprio Senhor Jesus teve um encontro com Saulo, que onde ele caiu cego. Depois de Ananias ter orado por ele, depois de 3 dias estar lá jejuando, já começa a crente. Eita Deus.
está lá na rua chamada direita. Deus fala assim, vai na rua chamada direita e ora por um homem chamado Saulo. Ah, mas Saulo, mas ele é perseguidor, mas para mim é escolhido. A sua ótica ainda você está olhando o que ele fazia, mas agora ele está orando. O poder de Deus é tremendo, irmão. Deus pega quem foi e transforma. Pode ser o pior bandido da face da terra. Vai lá na rua chamada direita e ele está lá orando. E quando a Ananias chega lá, ele diz, irmão Saulo, o Senhor mandou aqui. Imagina tremendo, porque o homem era... Imagina, a Bíblia diz que ele está cego. Quando ele ora, a Bíblia diz que cai umas escamas. Essas escamas eu vejo como véu. Revelação quer dizer, é tirar o véu. Se Deus não tirar o véu da revelação, a gente vai ficar toda a vida olhando de uma forma, aleluia, não vamos enxergar o sobrenatural. Mas em nome de Jesus, a minha oração é que Deus abra a nossa, tira o véu dos nossos olhos e que possamos enxergar como aquele profeta, aonde o seu moço só enxergava cavaleiro do inimigo, e ele disse, Senhor, tira a fenda desse homem, para que ele veja que o Senhor está conosco. A Bíblia diz que quando ele ora, ele começa agora a enxergar carros de cavaleiro do Deus vivo. Esse é o poder, irmãos, do nosso Salvador. No caminho de Damasco, o próprio Cristo ressurreto apareceu a ele. Em um instante, tudo que ele sabia, intelectualmente, ganhou sentido real. E passou a se perseguidor. Mas o apóstolo de todos os tempos. Tem uma fala dele que ele vai dizer, tudo que eu conheci é esterco. E o que serve para isso? O que serve esterco? Deixa para lá. Todo conhecimento que eu tive, para mim, para Deus é esterco, não vale nada. Ele fica na Arábia 3 anos depois de ele ter um encontro com Jesus, aprendendo do próprio Cristo, porque na palavra da ceia ele vai dizer, porque eu aprendi do Senhor na noite que foi traído. Ele tomou o pão e tendo dado graça, como que ele nunca andou com Jesus, mas o próprio Jesus teve um encontro com ele. Isso é revelação, é tirar o véu. Mas vamos para outro aqui. Aleluia. O que os anos de estudo fizeram, a Bíblia diz que Saulo, ele estudou com Gamaliel, irmãos, era mestre da lei. O encontro com Cristo revelado fez em segundos. Irmão, Deus pode mudar a nossa vida, sabe? Sim. Se Deus quiser, ele se revelar de uma maneira poderosa para alguns de nós, e você não vai enxergar, você vai, as lutas, os problemas que nós enfrentamos, você vai fazer como Paulo. Porque para mim, as aflições desse tempo presente não dá para comparar o que Deus tem reservado para mim. Isso é só quem vive na plenitude do Espírito de Deus. Eu peço a Deus que me ajude e que me dê essa graça de olhar para as lutas dessa forma e dizer, essa momentânea tribulação produz para mim, não é nada não. Logo, logo, nós vamos descansar. A palavra grega para, no Novo Testamento, Apocalipse, que significa literalmente tirar o véu. E quando o Espírito Santo remove a cegueira do nosso coração, fazemos entender. Na prática, Jesus realmente não é mais informação, não. Na cabeça, é verdade que cai no coração e muda tudo. Não é informação. E quando o conhecimento de Deus chega na nossa vida, a gente começa a chegar com outra ótica do céu, do Espírito Santo. A Bíblia explica porque o conhecimento natural não basta. Segundo 1 Coríntios capítulo 12, ou 2, 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, por isso que é. Você conversa com uma pessoa carnal, ele não consegue entender as coisas de Deus, ele fala, loucura, é loucura. É loucura. Esse ensino que o ser
sem ação do Espírito rejeita e não compreende as verdades de Deus, o Evangelho parece loucura para a mente natural, mas torna-se sabedoria e poder para aqueles que forem iluminados pelo Espírito Santo de Deus. O verdadeiro conhecimento espiritual não depende apenas da capacidade intelectual, mas da obra transformadora do Espírito Santo no coração do homem. Por isso que quando alguém se converte, é a regeneração. É o Espírito Santo. Romanos 8:28. Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados por seu decreto. Então é o Espírito Santo e eu o Espírito Santo. Então tudo vai contribuindo. Mas eu tenho que estar sensível ao Senhor. Segundo Coríntios capítulo 3, 14, 16, o entendimento lhe ficou endurecido. Por quê? Mas convertendo-se um deles ao Senhor e lhe tirado o véu. O que Paulo está dizendo, ensina que a incredulidade produz um véu espiritual. As pessoas não conseguem enxergar, e é uma verdade. A minha oração nesses dias dizendo: Deus, tira, Senhor, essa venda espiritual. Tira esses comichões dos ouvidos, para que o povo entenda o poder do Evangelho. Aquele que pede a compreensão da revelação de Deus, esse véu permanece sobre aqueles que leem a antiga aliança, sem reconhecer a Cristo. Entretanto, quando alguém se converte ao Senhor, o Espírito Santo remove essa barreira. Foi o que aconteceu com Paulo. Ilumina o entendimento e revela que Jesus é o cumprimento de toda a Escritura. Assim, a verdadeira compreensão da palavra depende de um coração transformado e voltado para Cristo. Aleluia. Por isso que a transformação é progressiva. Por isso que uma hora ou outra nós erramos. Eu sempre digo que a gente não quer errar, mas tem hora que a gente erra. A gente não acorda dizendo: hoje eu vou errar, hoje eu vou errar, hoje eu não acordo assim. Tem hora que a gente erra. É um processo. Voltamos ao nosso contexto. Quando conhecemos a Cristo por revelação, nos tornamos novas criaturas. Versículo 17 do texto base que nós lemos. Assim, se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é. Aí vai dizer. Por quê? Porque as coisas velhas passou e alguma coisa, um pouquinho, tudo se fez novo. A palavra de Deus, Senhor, não é limitada. O poder de Deus não é limitado. Tudo se fez novo. Você acredita nisso? Amém? Mas a transformação não acaba no dia da conversão. Ela é um processo que dura a vida toda. O exemplo mais lindo, Tiago, irmão de Jesus. Agora nós vamos falar do mesmo Tiago que desdenhou de Jesus, que falou: olha, vai lá. Mesmo Tiago, que desacreditou, é um dos que criam e que zombava e que quiseram aprender Jesus por loucura. Durante toda a vida com Jesus, nada mudou. Era conhecimento segundo a carne. Mas depois da ressurreição, agora tem algo novo. Esse Tiago que fez tudo isso, agora ele é um dos que sempre nós vamos ver nos evangelhos sinóticos. Pedro, Tiago e João. Um dos principais que estavam diante da igreja, de frente da igreja, como bispos, como apóstolos, ensinando a igreja lá atrás, olhando carnalmente, mas agora, depois que ele teve um encontro com Jesus, vamos lá para nós. Durante toda a vida, com Jesus, nada mudou na vida dele, né?
Mas depois da ressurreição, olha o que aconteceu. 1 Coríntios capítulo 15, 7. Depois, eu vou ler para nós ganhar tempo. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Olha que lindo. Destaca que Jesus ressurreto apareceu primeiro. Se nós apareceu a alguns discípulos, por espaço de 40 dias, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus aparece. Depois de ressuscitado, Jesus aparece a alguns discípulos, depois a 500 crentes, depois a 120 crentes. E um dos que Jesus apareceu foi o Tiago. E aí Tiago agora, ele tem uma revelação do Cristo, não daquele Cristo como seu irmão, que ele via ali, do dia a dia, mas agora o Cristo poderoso que morreu e agora ressuscitou, e como ele falou, se cumpriu, e agora ele diz, não é que é verdade? E agora esse homem ele olhava carnalmente, mas agora ele tem uma revelação do Cristo. Essa é a diferença. Quem está entendendo nessa noite, meus irmãos? Tiago, apareceu primeiro a Tiago, transformando-o em um líder da igreja. Depois a todos os apóstolos, confirmando a realidade da ressurreição e fortalecendo-os para a missão. Então qual era o propósito? Jesus aparece a eles e a Bíblia diz que ele dá instrução pelo Espírito, capítulo 1 de Atos. Jesus dá instrução pelo Espírito e diz, não se ausentem de Jerusalém, fiquem lá. No cenáculo era lugar de revestimento. Eles ficam lá em capítulo 1 de Atos. Capítulo 2 foi cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. E quem está lá? Os discípulos Pedro, Tiago, João e os demais, que tiveram a revelação do Cristo. E agora eles é aqueles que estarão diante da igreja e ensinarão a igreja. Olha a diferença do conhecimento da carne e o conhecimento espiritual. O versículo enfatiza que a fé cristã repousa no testemunho confiável daquele que viram, ou seja, eles viram de fato que Jesus ressuscitou, não é mito. Ele diz, como? Lá atrás, eu imagino, eu peço perdão, né? Por ter acreditado no meu irmão. E não é que ele ressuscitou, ele ressuscitou com poder. Aleluia. Aleluia. Que viu o Senhor vivo após a sua morte. Essa revelação mudou tudo. No dia de Pentecostes, ele já estava reunido com os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Depois da revelação do Cristo, agora eles estão lá, orando e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e da comunhão. Eles estavam lá orando. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém, mencionado antes e mesmo de Pedro e João. Gálatas 2, versículo 9. Mostra que Tiago, Pedro e João, reconhecidos como coluna da igreja, confirmaram o chamado de Paulo. Certa feita, Pedro, ele tinha ainda uma resistência para passar no crivo dos apóstolos, teria que ter andado com Jesus, mas Paulo não andou com Jesus, mas viu Jesus. Agora Tiago reconhece Paulo como o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, esse Tiago que lá atrás desacreditou de Jesus como seus irmãos, ele agora é o mesmo Tiago, só que diferente, irmãos, com autoridade, teve uma revelação do Cristo ressuscitado. Agora ele estende as mãos para o apóstolo Paulo e confirma o ministério do apóstolo Paulo. Deus é poderoso para fazer, meus irmãos, além do que nós imaginamos e pensamos. Deus pode fazer nesse tempo na minha vida e na sua vida algo sobrenatural nesse tempo para contagiar esta geração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante, o texto vai dizer, Gálatas 2:9, mostra que
Tiago, Pedro e João, reconhecidos como coluna da igreja, confirmaram o chamado de Paulo, Barnabé, ao reconhecer a graça de Deus em suas vidas. E ao estenderem as mãos direitas em sinal de comunhão, demonstraram unidos na parceria da missão do Evangelho. O acordo estabeleceu que Paulo evangelizaria, principalmente os gentios, enquanto eles continuariam seu ministério entre os judeus, evidenciando que havia um único evangelho anunciado por diferentes servos, diferentes povos, sem distinção, sem discriminação. Os gentios, se fôssemos ver hoje, nós seríamos os gentios. O circunciso era os judeus. No concílio de Jerusalém, quando todos discutiam sobre a circuncisão, foi Tiago que falou que a decisão foi tomada. Chega. Vocês estão discutindo aí? Pedro mesmo em Antioquia teve medo de agir contra o ensino que vinha da parte de Tiago, Gálatas 2, 11 a 12. Tamanha era a autoridade espiritual. Aí tem um momento que Pedro ele ficava com os gentios, comia com os gentios. Aí quando o judeu estava chegando, ele saía do meio do gentio, meio com vergonha. E que aí Paulo vê aquele negócio, Paulo fica nervoso. Falou, que negócio é esse aí? Você está com vergonha? E aí Paulo rasga e fala publicamente. E não adianta, irmão, por isso que a gente tem que ser verdadeiro. E às vezes, porque a gente não pode ter duas faces. O crente, eu sempre digo, o crente tem que ser sem maquiagem, né? É isso mesmo. Seja aqui, onde for. Só que tem gente que usa máscaras. E se a gente usar máscara, uma hora a máscara vai cair e a gente vai ficar depois. E aí Paulo enfrentei face a face. Paulo confrontou Pedro publicamente porque seu erro era público. Por isso que às vezes tem coisas que a gente chama em público, né? Os antigos falam muito isso. Hoje se fizer no dia de hoje, ele não desvia. Antigamente, a Bíblia dá esse direito. Por isso que a gente tem que pensar o que né? Algumas atitudes que a gente toma fora do que está fora da palavra de Deus. E Pedro precisaria acordar, precisaria ver que ele estava errado. Eu sempre digo, irmão, nós não somos perfeitos, a gente às vezes vai errar. Mas nós temos que ter a humildade, pelo menos, de reconhecer e falar, não, eu não errei. Me perdoe. É assim mesmo. Não era um ataque à autoridade de Pedro, mas uma defesa da doutrina da justificação pela fé. Por sua atitude condenável, Pedro não ensinava uma falsa doutrina, mas a conduta contradizia. Por isso que sempre tem que ser coerente, irmão. A minha fala tem que ser coerente com aquilo que eu vivo. Porque se a minha fala não for coerente com aquilo que eu vivo, não vai ter esse resultado. A árvore se conhece pelo fruto, irmão. Não é pelas folhas. Jesus disse que os vossos frutos permaneçam. Eu não quero ser uma árvore bonita, cheia de folha e aparência. Não, eu não quero ser uma árvore cheia de folhas. Eu quero frutificar e o fruto tem que permanecer. Porque não adianta ter fruto e ser podre, não adianta, gente. O comportamento transmitia a ideia de que os gentios eram cristãos inferiores. Não? Ele comia com os gentios, compartilhava refeições, significava plena aceitação e comunhão. Pedro reconhecia que Deus havia purificado o gentio e por isso não fazia distinção entre eles e os gentios. Afastou-se, separou-se. Os verbos indicam retirada gradual, deliberada. Escolha. Pedro começou a evitar o gentio para não ser criticado pelos judeus mais rigorosos. Eu não vou fazer as coisas para agradar as pessoas, não adianta. Agradar a Deus é a melhor coisa. Temendo os que eram da circuncisão, o problema não era teológico, mas o medo da opinião dos judaizantes. Pedro cedeu à pressão humana, colocando o temor dos homens acima da verdade do Evangelho.
Provérbios 29:25 está escrito: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Vamos lá para caminhar, eu quero terminar. Tiago agora era cínico, virou agora um santo. O Evangelho transforma. Por isso eu não acredito que o Evangelho, que a pessoa continua na mesma e não tem transformação. Eu não acredito. Porque o Evangelho é poder de Deus. Agora se torna um líder da igreja, autor uma das epístolas das práticas da Bíblia, tudo que por causa de uma revelação do Cristo ressurreto. Agora o perigo da transformação estagnada. Muitos crentes tiveram uma experiência real no início, foram transformados, sentiram o amor de Deus, viram mudanças claras, mas com o tempo param de crescer. A vida espiritual fica igual, não há mais novidades, não há mais vitórias novas. Aí você pergunta: tudo bem? Eu só estou fraco. É lá no norte, na Guiné, eu acho que é Guiné, né? Eu não sei como é que chama aqui em São Paulo. Galinha de avó, né? Assim, me ajuda aí sim. Estou fraco. Você encontra toda a vida toda, mas não está. Porque parou de crescer. Deus me livre, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque o que acontece? Porque a revelação de Cristo na vida dele parou. A Bíblia diz que a vida do justo é contínua em crescimento. Olha que lindo agora. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora. Não, você perdeu da glória. Que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu vou repetir nessa noite para você glorificar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Sabe o que é a luz da aurora, irmão? Imagina quando, logo de manhãzinha, que o sol está nascendo, assim a vida, a vereda do justo, que vai brilhando até ser um dia perfeito. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Refere-se o quê? Um caminho, um estilo de vida, uma conduta daqueles que vivem em obediência a Deus. É como a luz da aurora. A aurora começa pouco com a luz, mas anuncia um novo dia. Da mesma forma, a vida cristã inicia com conversão e cresce progressivamente. Vai brilhando mais e mais. O justo não permanece estagnado. Ele cresce em conhecimento da palavra, caráter, sabedoria e comunhão com Deus. Capítulo, aleluia, 3 diz, 2 Pedro 3:18. Deixa eu respirar. Antes, crescei na graça. O que é crescer na graça? Que a gente vê muito citação. Crescer na graça é aumentar, desenvolver-se, amadurecer, que está no imperativo indicando uma ordem contínua, é crescendo todo dia. Eu não me canso do Evangelho, porque é poder de Deus. Deve crescer constantemente o cristão em sua vida espiritual. O crescimento espiritual não é uma opinião, irmão, ou uma opção, mas é uma evidência da vida cristã. Você está crescendo? Antes de crescer, agora vamos ver graça. A palavra graça, charis no grego, significa favor e merecido, né? Bondade, capacitação divina. Então estamos aqui por graça, porque senão... Crescer na graça significa compreender cada vez mais a salvação pela graça, tornar-se mais dependente de Deus, refletir o caráter de Cristo em amor, humildade e santidade. E no conhecimento, refere-se ao conhecimento verdadeiro, adquirido por meio de um relacionamento pessoal com Cristo, irmão. Como que eu vou conhecer
que a fé vem pelo ouvir e ouvir através da oração. Não apenas pelo relacionamento intelectual. Esse conhecimento envolve conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Cristo, viver em comunhão e obediência ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o soberano que governa a nossa vida, a vida do cristão. E para nós encerrar, glória a Deus. Conhecer é um ato contínuo, não é um ponto de chegada. Enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar. Como eu sempre digo, se eu entendesse tudo de Deus, Ele não era Deus. Deus não quer que você pare no que já sabe. Ele nos chama a avançar sempre. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que é conhecer? Conhecer por experiência, relacionamento íntimo e comunhão, e não apenas possuir informação de Deus. É oração. O irmão sempre fala, irmãos, hoje eu percebo isso, porque é a misericórdia de Deus isso. A oração não pode ser um fardo. O culto não pode ser, meu Deus, o culto da palavra, pensa na... não pode ser. Se tiver assim, porque você ainda está no modo carnal. Porque no dia que você tiver a revelação do Cristo, você vai querer ouvir. Você vai querer ouvir a palavra, você vai querer orar, você vai querer buscar. Você vai querer mais de Deus. Por isso que tem gente que não suporta, mas o camarada trabalha 9 horas, 12 horas e não reclama. Aleluia. Conhecer a Deus envolve obedecer a sua vontade. Quer conhecer Deus? Andar em aliança com Ele, experimentar o seu caráter e a sua fidelidade. Por isso diz que as misericórdias do Senhor, a causa de nós sermos prossigamos em conhecer. O verbo indica, sabe o que, irmão? Perseverança, continuidade, esforço constante. Eu creio que para os irmãos estar aqui nessa noite, como a nossa irmã, oxe, eu amo da memória de Jesus, nossa irmã Mara. É um exemplo, irmão, uma noite como essa fria, mas está aqui. Deus abençoe vocês. E eu vou encerrar, eu estou falando isso que igual já é uma hora, né? Misericórdia. É que eu tanto, irmão, a palavra, eu fico meditando que continuamos buscando ao Senhor cada vez mais. Veja o milagre que fala, depois de décadas andando com Cristo, Filipenses 3,8, tenho como perda. Esse versículo é lindo. Tenho como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, para conhecê-lo e poder da sua ressurreição. Não que já tenha alcançado, olha que lindo, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo. Para quê? Para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Esse versículo é maravilhoso. Filipenses, ele está dizendo, revela o coração de Paulo, ele abandonou toda a confiança em seus méritos, em seu intelecto, naquilo que ele acreditava ser o certo. Abandonou para ganhar a Cristo. Seu maior desejo era conhecê-lo profundamente, experimentar o poder da ressurreição e participar do seu sofrimento. Olha, irmão, Jesus, e perseverar até o fim. O texto diz, ensina que a verdadeira riqueza é Cristo, e a verdadeira sabedoria é conhecê-lo. E a vida cristã é uma corrida perseverante em direção plena em comunhão com Cristo. Por isso que eu prossigo para o prêmio da soberana vontade de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Crescer até a plenitude. Colossenses 2:3, para que sejam enriquecidos
da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, no qual está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso aqui é profundo. Olha, essas coisas aqui eu não consigo captar e entender com a minha mente tão pequena, vulnerável, mas um dia nós vamos ver como Ele é o nosso Salvador. Paulo continua dizendo, ensina que, aleluia, para que os cristãos sejam fortalecidos espiritualmente, vivam unidos em amor, alcance a plena compreensão da verdade revelada em Cristo. Jesus é o centro do plano de Deus, e nele estão todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Quem conhece verdadeiramente a Cristo possui tudo o que é essencial para viver segundo a vontade de Deus. Amém? Cheguei ao fim, graças a Deus, né? Mas precisaria terminar. Que Deus em Cristo, meus irmãos, fale melhor nos seus corações. Fique com essa palavra no seu coração e fale: Senhor, eu quero que essa revelação, eu quero prosseguir em conhecer o Senhor, e de maneira que as minhas lutas não é nada para o que o Senhor tem reservado para mim. Se coloque de pé. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Irmãos, domingo, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui culto com as crianças, né? Então nós vamos ter o período do culto com as crianças das 7 às